foi irônico ao falar, mais uma vez, ao falar do Mineirão. Confira aí. Ronaldo, me leva no camarote do Mineirão. Pra quê? Tem show lá agora, não tem Backstreet Boys? Um monte de show lá, cara. Infelizmente, tudo leva a crer que o Mineirão vai ser realmente uma bela casa de show. Valor. O homem... Dá os borderosos aí, Andrezão, por gentileza. Põe na tela aí. Aí, ó, a gente comparou as duas estreias aí, ó. Campeonato Mineiro, 22, Mineiro 22, Mineiro 22. Aí tá, ó, primeira rodada, semifinal, contra o Atlético e a segunda rodada, né? Aí nós tivemos ali, ó, na primeira linha ali um prejuízo de 4 mil. Nessa faixa do meio aí um lucro de 187 mil. E lembrando que esse jogo aí no Mineirão, né? E aí, na sequência, o Independência com lucro de 383 mil reais. Ô Valu, como é que você analisa? E claro que você tem outros números também, essa questão de jogar com um custo mais baixo no Independência, com casa cheia, jogar no Mineirão com casa cheia, mas com custo mais alto, essas cutucadas. Eu falei ontem e reafirmo aqui, eu no lugar do Ronaldo, eu defenderia os interesses do meu clube. Eu forçaria a barra dentro das bases legais para que eu pudesse ser dono ou um cogestor do estádio, dentro das condições legais, sem canetada, sem crime, sem nada imoral, né? Então o Ronaldo está na dele, o Ronaldo está metendo pressão. Agora, pelas informações que nós trouxemos aqui ontem, a história não é tão fácil assim de ser resolvida. Há um contrato e acho pouco provável que o Estado vá romper o contrato na canetada para beneficiar o Cruzeiro. Não tem outro, para mim, outra saída. É o diálogo, Valu. É o diálogo. Boa tarde, Everton, todos os nossos convidados e o telespectador em casa. Eu entendo, o Everton, que a parte do Cruzeiro, o Cruzeiro também não quer ir contra a lei. E também não quer escrever à mão uma folha e que essa folha seja grampeada ao contrato que já existe. O Cruzeiro quer melhores condições e a situação do jeito que está, digamos, nada de mexer no contrato existente entre Minas Arena e o governo do estado de Minas Gerais. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara, o Cruzeiro pode deixar de arrecadar nos jogos do Campeonato Brasileiro, mas o acordo com a Independência em termos de Campeonato Mineiro é extremamente interessante para o Cruzeiro, extremamente interessante. Em termos de ganho, por exemplo, em jogos de Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não chegaria nesses números de quase 400 mil do último jogo contra o Atlético. Tirando o clássico contra o Atlético, quando o Cruzeiro vai ter vantagem, vai ter o mando de campo, e aí sim, no Mineirão, obviamente, o Cruzeiro jogando na Independência, ele vai perder a oportunidade de arrecadar mais, mas nos outros jogos é vantajoso sim, nessa parte da temporada, jogar no Independência. E com relação ao Mineirão, isso aí está cada vez mais distante. Até conversei com uma pessoa ontem, realmente o Cruzeiro dá a situação dele como definida até o restante da temporada de jogar na Independência. Ô Valu, ô Thiago Fernandes, ontem eu estava conversando com uma pessoa, até buscar aqui, eu acho até que você deu essa informação, que o Cruzeiro estaria interessado, entre outras coisas que ele pleiteia. Uma delas é uma proposta de ter receita, além de várias situações dentro do estádio, de 7% da receita dos eventos. A gente trouxe aqui. Né? Mas você não tinha esse percentual, não. É o percentual. Não tinha o percentual. Eu acho que a notícia agora nova é o percentual. Você tinha dado que ele queria participar também das receitas dos eventos, mas eu consegui de que o Cruzeiro tenta 7% da receita de eventos. E aí, o que te parece tudo isso e mais essa cutucada do Ronaldo? O Gagi, a cutucada do Ronaldo é de quem está numa negociação, é natural de quem está numa negociação, fazendo pressão para receber, mas ele não pode esquecer que hoje, por exemplo, o show do Backstreet Boys que ele cita, a média de receita do Mineirão é de quase R$1 milhão. Nesse show do Backstreet Boys. O problema é que não dá para fazer um show do Backstreet Boys por semana, e esse é o grande problema do Mineirão. Porque se desse, e eu estivesse no lugar do Samuel Lloyd, não tivesse nada amarrado que, olha, é obrigação ter futebol, eu nem me preocuparia com futebol. Eu faria 10 shows dos Backstreet Boys
por mês, boa, e seguiria a vida com esse aí. Porque, cara, sinceramente, o Mineirão, no período em que ele ficou fora, que foi durante o período de pandemia, quem se preocupou com o Mineirão? O Ale falou isso aqui uma vez, é verdade. Quem se preocupou com o Mineirão nesse período? Ninguém. Quem foi lá ajudar o Mineirão? Vamos lá pagar para o Mineirão isso aqui. Quem teve que se preocupar é o Estado, que é quem paga as contas do Mineirão mensalmente. Mas eu entendo o Mineirão, nesse momento, se preocupar e preferir, em algumas situações, especialmente as datas como as atuais. Hoje o Cruzeiro e o Atlético não colocariam um público muito alto no Mineirão, por se tratar de campeonato estadual. Se colocassem um público muito alto, eles não colocariam uma receita muito grande ali, o que seria maléfico para o Mineirão, seria algo que daria prejuízo para o Mineirão. Então hoje, na cabeça do Mineirão, e eu concordo com eles, é muito mais vantajoso ter um show do Backstreet Boys a receber um Cruzeiro e Atlético. É muito mais vantajoso. Ô Henrique, a gente entende que a razão de existir do Mineirão é para futebol, né? Só que o Mineirão tornou-se uma arena, já faz muitos anos, existe um contrato, já há pelo menos 10 anos, né? Sim. Pelo menos 10 anos. Se a gente cobra que as coisas precisam ser tratadas de maneira correta num contrato do clube com o jogador, do jogador com o clube, não seria correto também que nós cobrássemos exatamente isso? Bom, o diálogo eles podem buscar uma alternativa, até de que o Mineirão fature mais tendo o Ronaldo como parceiro. Mas, já que existe algo legal, acertado entre as partes, que é um contrato, se ele é leonino ou não, vale a discussão e o Estado parece que está se atentando para isso. Mas como é que você vê toda essa questão da necessidade do Cruzeiro, agora se acertou com a América, da necessidade do Cruzeiro de jogar no Mineirão, mas por outro lado, meter pressão, porque ele quer ganhar em cima da operação também, que ele acha que é lesivo ao clube. E aí? Sim, eu acho que a discussão é válida e não tem santo na história, né? E nem tem vilão. Os dois lados estão olhando a sua parte, só que o Ronaldo tem 9 milhões de torcedores para botar uma pressão, né? Então ele está jogando muito para o torcedor para que essa pressão ela seja maior, né? Eu enxergo assim. E o Valu falou que, o Thiago também, que nesse Campeonato Mineiro o Cruzeiro arrecadaria menos no Mineirão, mesmo enchendo. Só que a gente tem que pensar, levantar um outro ponto também, a questão de sócios, né? No Independência, muita gente vai deixar de aderir aos sócios do Cruzeiro porque não vai poder, são 20 mil, isso acontece com o Atlético também, né? E o Thiago está ali concordando comigo. Então eu acho isso, o Independência, ele é muito pequeno para o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro vai ter que elevar o valor dos ingressos para ter uma boa arrecadação no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ficou 3 anos na Série B e todo torcedor do Cruzeiro estava esperando esse retorno. E eu acho que o Mineirão seria a casa ideal para o Cruzeiro nessa temporada justamente por isso. Porque o torcedor está louco para ir falando, agora voltamos a ser um clube de Série A. Pois é, eu até falo aqui muitas vezes, boa tarde para todo mundo, que eu espero de verdade que até o início do Campeonato Brasileiro tudo isso seja resolvido da melhor forma para Mineirão e para Cruzeiro. Porque o torcedor do Cruzeiro, ele espera ter a oportunidade de ver o Cruzeiro fazendo os grandes jogos da Série A, lotando o Mineirão. O torcedor do Cruzeiro quer isso. E o número de sócios que o Cruzeiro tem é preencher o Mineirão, para colocar 50 mil ali contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o São Paulo. O torcedor do Cruzeiro sente essa falta, sente essa saudade. Então é importante. Eu acho que a relação com a Independência, ela foi um tiro certo quando a gente pensa e vê o lucro que o time teve jogando esse jogo contra o Atlético. E aí vem aquele porém, já teve a entrada do valor de bares. Então isso, você vê o peso que isso tem. Então é isso que o Cruzeiro quer também utilizar do Mineirão. Então as vantagens de ter o estacionamento, de ter os bares, de ter os eventos. Eu acho que esses 3 pedidos que o Ronaldo faz é para ter pelo menos 2, que aí vai ter a volta do Cruzeiro. Daqui a pouco eu volto com vocês no assunto. Deixa eu só dar uma faturada, Henrique André, para pagar seu cachê. Porque